E no fim de semana, a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, ré por envolvimento nos tumultos do 8 de janeiro, voltou para casa depois de 2 anos presa. A decisão que converteu a prisão preventiva em domiciliar foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes na última sexta-feira. Débora teve pelo menos 9 pedidos de liberdade provisória negados antes da concessão. Agora ela vai cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica no interior de São Paulo e outras medidas cautelares impostas pela Justiça. Em entrevista ao Jornal da Oeste, o advogado de defesa, Hélio Júnior, contou como Débora dos Santos recebeu a notícia da soltura. Recebeu a notícia com extrema alegria. Nós falamos com ela na sexta-feira, quando a PGR já manifestou-se favoravelmente pela soltura dela. E eu e a doutora Taniele Teles entramos por meio de uma videoconferência, que o presídio realiza essa autorização, e ela, quando soube que a PGR manifestou-se favoravelmente pela soltura dela, foi uma emoção muito grande, ela chorou bastante, e logo em seguida, no finalzinho da tarde, já no início da noite, veio a assinatura do alvará de soltura da Débora, onde finalmente, depois de 2 anos de uma injustiça, de um tardio reconhecimento, dessa grande injustiça, ela foi posta em liberdade, pôde retornar para sua casa, reencontrar os seus filhos, o seu marido, sua família, abraçá-los. Foi extremamente emocionante. Ana, finalmente aí uma boa notícia, para a família da Débora dos Santos, para ela que ficou presa por 2 anos, não dá nem para imaginar, Depois você voltar para casa, poder tomar um banho, deitar na sua cama, abraçar os seus filhos, o seu marido, ter uma refeição, em família. Depois de 9 pedidos de liberdade provisória que foram apresentados aí pela defesa, muita comoção social, poucos veículos de imprensa, que bateram muito nessa tecla na história da Débora. Ela está em casa e vale lembrar, Ana? Está em casa, mas segue em prisão domiciliar. Ela ainda segue com restrições, com tornozeleira, não pode conceder entrevista, mas, mesmo assim, é um alento para ela e toda a família. Paula, é um alento, mas é claro que nós podemos e devemos comemorar, a Débora poder estar com os filhos são pequenos, um filho de 10 e um filho de 9, o Caio e o Rafael, porque mãe é insubstituível, assim como o pai, mas ali o papel nessa primeira, segunda infância das crianças, o papel da mãe é muito importante, e eu fico imaginando o que passa, na cabecinha ali do Caio, do Rafael, vendo a justiça, ou seja, a injustiça, vou colocar assim, a barbárie maquiada, vou usar um termo tão usado para a Débora, a barbárie maquiada de justiça, em que essas crianças, como elas vão crescer com esse trauma. Então, ao mesmo tempo que nós celebramos o fato da Débora estar agora com seus filhos, com seu marido, com a sua família, não sei se a gente deve comemorar, porque é uma meia liberdade, é uma prisão preventiva que durou 2 anos, que vai contra qualquer ordenamento jurídico no Brasil. A Débora não teve o devido processo seguido, respeitado. A Débora não esteve em nenhum prédio que foi depredado, invadido, o que quer que seja. Ela ficou ali de fora. Não pode usar as redes sociais, não pode receber visita alguma. Eu vi a entrevista do advogado dela no Jornal da Oeste. Não pode receber visitas de ninguém, a não ser dos parentes mais próximos. Não pode se comunicar com ninguém, não pode sair de casa, não pode usar as redes sociais. É claro que na situação que ela estava, estar em casa com os filhos, para ela só quer isso, e todos nós, se estivéssemos na posição dela, também estaríamos agradecendo, pelo menos eu estou em casa com os meus filhos e com a minha família. Mas nós aqui fora, nós temos que continuar fazendo
pressão, porque a pressão pode ter funcionado sim. O caso da Débora é mais um caso que foi traduzido para o inglês, colocado aqui em vários gabinetes de senadores. Ai, meu Deus, Estados Unidos, tudo de novo. Nós temos que atacar por todos os lados, porque a lei Magnitsky aqui nos Estados Unidos, que pode ser aplicada apenas pela caneta do presidente Donald Trump, não precisa passar pelo Congresso, ela se refere ali nos pontos da lei Magnitsky para que as sanções dessa lei sejam aplicadas. Um ponto muito fundamental ali é a completa violação aos direitos humanos. E no Brasil nós temos o Daniel Silveira, daqui a pouco a gente vai falar dele, o Clesão, a Débora e tantos outros que a Revista Oeste vem denunciando, a população vem fazendo pressão. Não é questão de pressão pela injustiça, é pressão até pelos direitos que eles têm que não estão sendo respeitados. A justiça pode errar, mas se a justiça segue o seu caminho constitucional como está nas leis, a defesa consegue provar inocência, por incrível que pareça, porque o ônus é sempre da acusação, mas no Brasil até isso. Os inocentes estão provando ser inocentes e estão sendo mantidos na prisão. Então, nós ficamos muito felizes pela Débora, mas ainda é uma meia-liberdade que precisa ser revogada. Ela precisa estar livre. E eu oro, até escrevi na Oeste sobre isso essa semana, na edição de sexta-feira. Eu oro e tenho esperança de que o ministro Luiz Fux ele veja o caso da Débora como ele é, uma grande injustiça.